Agora, Jamil, chegamos a uma situação em que o Brasil começa a virar problema para o mundo, né? Porque nós estamos, no final de contas, gerando variantes. Olha, a Inglaterra está promovendo uma caça a um paciente que chegou lá contaminado com a variante de Manaus, porque ela suplanta a proteção oferecida pelas vacinas. Olha que loucura isso! Nós de bad boys do planeta, hein, Jamil? A situação é assim, só para eu explicar um pouco do que está acontecendo. Nas reuniões da OMS, essas reuniões não são apenas com funcionários da OMS. Uma das atividades principais da OMS é reunir cientistas e pesquisadores do mundo inteiro. Isso não é feito uma vez por semana, isso é feito várias vezes por dia. São reuniões que acontecem diariamente, claro, por Zoom, etc., que colocam juntos cientistas de vários lugares do mundo, cada grupo, cada subgrupo, para tratar de um tema muito específico da pandemia. Vacina, quantidade de doses, carga viral em cada uma das cepas descobertas, etc. Então, tem um número muito grande de comissões montadas nesse sentido. E o que nos contam, e principalmente aí esses cientistas, não é que a preocupação é da OMS. A OMS aí ela é só o palco dessas reuniões. A preocupação vem justamente desses cientistas do mundo inteiro que dizem, olha só, a situação do Brasil é absolutamente preocupante. Preocupante porque existe um apagão no que se refere aos dados. Não é que, quantas mortes tivemos hoje nas últimas 24 horas. Não é esse o dado só que importa. Claro que esse dado também importa. Mas é, por exemplo, a circulação do vírus. Aonde está circulando a variante P1, que é a variante preocupante aí no que se refere ao Brasil? Não se sabe, né? Não se sabe. Ou se o Brasil tem a capacidade de saber, não está sendo utilizado em termos de saúde pública para transformar isso numa espécie de mapa para frear essa variante. Então, se não se sabe onde está a variante exatamente, como é que se sabe como controlá-la? Então, o que o mundo está preocupado em relação ao Brasil é que você não vê uma mudança na postura das autoridades para transformar a resposta à pandemia. E aí os números são super claros. Vou dar alguns deles. Em dezembro, nós tínhamos, por semana nos Estados Unidos, 1.600.000 casos. Aquilo ali foi basicamente o pico, basicamente, dessas contaminações. 1.600.000 casos por semana nos Estados Unidos. Naquele mesmo momento, no Brasil, tínhamos aí 320.000 casos. Hoje, nos Estados Unidos, na semana passada, os Estados Unidos tiveram 400.000 casos. Passou de 1.600.000 para 470, mais ou menos, o número. E a do Brasil subiu. Então, o que vem acontecendo, e que esse é o alerta mundial, é que se a gente for nesse ritmo, o Brasil chega ao final de março superando os Estados Unidos em números de novos casos. Não é um número global. No número global, os americanos ainda vão estar na frente porque tiveram um ano de 2020 avassalador. Mas, em novos números semanais ou diários, o Brasil tem a possibilidade de superar a situação dos Estados Unidos em novos casos. Isso, claro, preocupa muita gente, porque uma coisa é você ter uma situação em que você tem muitos casos, mas você tem já muitas vacinas, como é o caso dos Estados Unidos, com mais de 50 milhões de pessoas vacinadas, e outro caso muito diferente é quando você tem uma expansão da pandemia num cenário de poucas vacinas. No Brasil tivemos aí, no máximo, se eu não me engano, 7 milhões de de doses administradas. Então, é uma situação super preocupante. A OMS e os cientistas estão preocupados. Você citou esse caso aí dos ingleses correndo atrás de uma pessoa que ou passou pelo Brasil, ou foi contaminada, ou esteve com alguém do Brasil. Não dá para saber ainda se é uma pessoa, se é um brasileiro, se é um estrangeiro, se é alguém que passou pelo Brasil. O fato é, a variante brasileira é uma preocupação global, mas não só por ser uma variante mais transmissível, mas por vir de um país que hoje está demonstrando que não tem como controlar o vírus. Na verdade, não tem como controlar, não, é mentira. Tem como controlar, não tem a vontade política de adotar as medidas. Que tristeza. Bom, devagarzinho nós estamos nos tornando vilões do planeta. Não é só párias, nós estamos nos tornando os bandidos do mundo, porque o Brasil criou um campo fértil e seguro para o vírus se proliferar, né, Jamil?
O Brasil criou uma condição sanitária que desprivilegia o cidadão e favorece a doença. É inacreditável isso que está acontecendo por aqui. Jamil, o que pode... Desculpa, pode falar. O que você acha que pode ocorrer com relação ao que está ocorrendo, o que está acontecendo no Brasil, né? Você acha que existe possibilidade de uma pressão internacional, enfim, alguma luz de fora? Porque aqui dentro está difícil, né? Nós estamos com... você acha que tem... Eu acho que o principal impacto, e aí novamente somos nós que vamos sofrer, é uma depressão econômica prolongada. Esse vai ser o primeiro passo, na verdade, dessa situação. Por quê? Porque se eventualmente o mundo consegue reduzir drasticamente o número de casos, se eventualmente o mundo consegue vacinar, e se eventualmente o mundo, por exemplo, os europeus já estão falando que para meados do ano vão ter um passaporte de vacina, né, um passaporte imunológico, a questão vai ser, bom, nós aqui na Europa e em outros lugares do mundo reabrimos a economia plenamente. Reabrir a economia não significa apenas pessoas que voltam a circular, mas também dinheiro que volta a circular, investimentos que voltam a ser feitos, e em outros lugares do mundo isso fica para trás. Agora, não é só que o dinheiro está ali esperando e falar, eu vou ficar esperando o Brasil voltar à normalidade para voltar a investir lá. Não, o que acontece hoje no Brasil tem um impacto de média e longa duração na própria reputação do país como local receptor de investimento de projetos. Então, um dos impactos, para além da questão de tribunal ou não tribunal, de pressão ou não pressão, é uma consequência direta da falta, basicamente, de uma retomada econômica importante. E isso vai ter um impacto muito grande para milhões de brasileiros, porque o auxílio emergencial vai acabar, né? Ele pode não acabar hoje, pode não acabar semana que vem, mas ele vai acabar. E aí a pergunta que fica é qual vai ser o resgate, porque, insisto, os países, e olha, são vários estudos que já estão mostrando isso, os países que menos sofreram em termos econômicos foram aqueles que lidaram com o quê? Com o vírus. Uau, que surpresa! Parece que, né, estamos falando da nave que vai para Marte. Não, né? É muito evidente já hoje que aqueles países que lidaram com o vírus, ou que estão tentando, porque ninguém está fora dessa, mas os países que estão tentando lidar com o vírus são aqueles que conseguem uma recuperação econômica melhor. E não o contrário, e não a situação... O cachorro do vizinho também está achando que Está protestando. O cachorro é bolsonarista, mais um que é um bolsonarista. E que não... Está se manifestando também. E que não só você tem uma situação de, não, eu vou deixar a economia aberta porque daí eu não destruo a economia. Hoje o que nós temos no Brasil é uma dupla destruição de vidas e da renda.